Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o texto que nós fizemos a leitura. Marcos capítulo 10, a partir do verso de número 17. Os Evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas falam a respeito desse acontecimento. Uns com detalhes, outros com menos, mas em síntese os três falam sobre o mesmo fato. O fato de que Jesus estava caminhando para certo lugar, Jerusalém, se acredita, quando um jovem, que pelo texto nós entendemos, era um jovem rico, um homem que tinha posses, ele chega para Jesus, ele se prostra diante de Jesus e ele faz uma pergunta que ela reverbera por milênios no coração e na mente de todo ser humano, seja ele de forma consciente ou inconsciente. Nós temos esse mesmo pensamento, não importa qual seja a religião, todo ser humano, ele tem uma perspectiva, ele teme o que virá amanhã. Como foi cantado pelo nosso irmão Jailson, quando passamos a fronteira da morte, nós não temos muitas coisas, muitas experiências. Algumas pessoas dizem que morreram e voltaram, né? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nessas pessoas que foram ao inferno não sei quantas vezes, viram o inferno e voltaram para contar. Eu não acredito nisso. Amém? Até porque o texto sagrado diz: morre-se uma vez, seguindo-se depois disso o juízo. Essa pergunta que esse jovem faz a Jesus é uma pergunta que, se bem analisada, ela traz muitas lições para nós. Ele chega para Cristo, se ajoelha diante dele e ele disse: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre, o que eu devo fazer, contextualizando, para ser salvo? Agora, salvo de quê? Nós temos que entender primeiro, meus amados irmãos, de o que causava aquele temor no coração daquele jovem e o que causa o temor no nosso coração, às vezes quando nós vamos dormir e às vezes quando adoecemos. O que acontece conosco depois que nós morremos? Para onde nós vamos? Qual o caminho a ser trilhado por pela humanidade, aqueles que creem em Deus, aqueles que não creem em Deus? Para onde essas pessoas são levadas? Em primeiro lugar, para que nós possamos compreender isso, é necessário estabelecer um princípio, o princípio que a Bíblia é a palavra de Deus e é o nosso livro de fé e prática. Isso é necessário que se creia, porque todo o nosso credo e tudo que eu falar a partir de agora está baseado na Escritura. Então você tem que crer na Bíblia como de forma inerrante, ou seja, a Bíblia não erra. O que está escrito na palavra de Deus foi revelado por Deus para que nós não fôssemos contados com aqueles que serão condenados. E se você veio aqui nesta noite crendo na soberania do meu Deus, eu quero dizer uma coisa a você: Deus tem cuidado pela sua alma e te trouxe aqui hoje para ouvir o que será revelado neste lugar. Deus te ama, Jesus te ama, porque o Espírito dele moveu você para estar aqui hoje. E a Bíblia, ela é a verdade absoluta de Deus. Ela não tem falhas, ela não tem erros, e por mais que se busque nela se justificar ou criticá-la, ela é a verdade absoluta de Deus. E essa verdade absoluta fala sobre uma condenação eterna. Essa verdade de Deus diz que nos últimos dias, ou no último dia, Deus prestará conta com cada um de nós das nossas ações, dos nossos pecados, daquilo que realmente nós somos. Essa palavra diz que no último suspiro de toda a humanidade, Ele empregará juízo sobre todas as nossas ações. Deus nos julgará.
E essa frase ela deve causar tremor em nosso coração, porque quem vai nos julgar é um ser perfeito, santo e inefável, ou seja, Ele é Deus. Quem nos julga é aquele que sabe o que nós pensamos. Quem nos julga é aquele de quem nós não nos escondemos. Nós não conseguimos nos esconder dele, não conseguimos esconder os nossos pensamentos dele. Ele nos conhece da forma que nós somos. Talvez nem sua esposa conheça você da forma que você realmente é. Talvez nem seu marido saiba realmente seus medos, seus temores, saiba quem realmente você é. Mas o Salmo 139 diz que Deus conhece você inteiramente. E é Ele quem vai lhe julgar. Ele sabe tudo que nós somos, Ele é perfeito e Ele nos julgará. Isso é para tirar o nosso sono. Isso é para fazer você ter medo durante a noite. E essa frase eu peço que o Espírito faça reverberar no seu coração hoje: Deus nos julgará. E o Salmo 9, versículo 17, o salmista diz: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. A condenação é essa: Deus separará aqueles que o servem, são seus filhos, e aqueles que não servem, não são seus filhos, Deus lançará no inferno. Talvez você não tenha escutado muito essa palavra nos dias de hoje. Talvez algumas igrejas tenham ocultado essa palavra de você, e ao invés disso tenham falado para você que Cristo veio para te dar prosperidade, que você merece tudo que Deus vai te dar. Mas a palavra de hoje que o Senhor mostra para nós, que nós compartilhamos hoje, é que os perversos serão lançados no inferno. Esse é o castigo que o jovem tinha medo. Esse era o castigo que aquele jovem procurou Jesus, porque ele sentia no seu íntimo que lhe faltava alguma coisa. E não é novidade o que eu estou dizendo a você, esse vazio que esse jovem sentia, esse temor que esse jovem sentia, porque algumas pessoas entraram aqui hoje com esse mesmo vazio e esse mesmo temor. O que você sente aí na madrugada, o que você sente às vezes de noite quando vai dormir, o medo, o receio do que vai acontecer com a sua alma, era o que aquele jovem sentia quando foi para Jesus. E você, mesmo a letra sendo morta, você consegue captar a emoção desse momento. Ele diz: bom mestre, ele estava aflito: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele tinha medo do inferno. Ele tinha medo do que aconteceria com sua alma depois que ele partisse. Porque tudo aqui é festa, tudo aqui se tem um jeitinho, tudo aqui se dá um jeito, mas partiu daquele último dia, no último suspiro, aí você perde domínio sobre suas forças, aí é com Deus e você. Não tem mais jeitinho, não tem outro caminho, você perde literalmente o controle de todas as coisas. E esse lugar chamado inferno, ele é um lugar de castigo, se você prestar atenção no texto, para os que desprezam Deus. Esquecer aqui não é um lapso de memória. Quando o salmista diz que os perversos serão lançados no inferno e as nações que esqueceram de Deus, ele não está dizendo que as nações tiveram um lapso de memória e ficaram sem saber quem era Deus. Não, é aqueles que o conhecem, é aqueles que sabem que devem adorá-lo e mesmo assim o desprezam. Eu repito o que eu falei: entraram pessoas aqui hoje dentro desses termos. Sabe quem ele é, sabe o que deve fazer, mas não querem saber dele por enquanto. Deixa eu viver minha vida, deixa eu desfrutar um pouquinho dela. E a Bíblia traça um perfil do que seja o inferno. Lucas capítulo 16, verso 22, a Bíblia traz a parábola do rico e Lázaro. E no verso 22 ele diz: e aconteceu que morreu um mendigo, que era Lázaro, e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Verso 23 começa dizendo que no inferno é um lugar de tormentos.
onde, como foi cantado também, onde a Bíblia diz que o bicho não morre, ou seja, onde não há perspectiva de morte, onde de eternidade a eternidade o tormento será aplicado como castigo para os perversos e os que se esqueceram de Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Nada do que o ser humano fizer mudará essa verdade, porque, olhe para cá, ela é uma verdade absoluta. Você pode dizer que não acredita, você pode sair daqui e viver do jeito que você quiser, mas deixa eu dizer uma coisa a você: isso que nós estamos falando acontecerá, porque o seu conceito a respeito de Deus, o meu conceito a respeito de Deus, não mudará a majestade de Deus. Diga amém. Nada do que você fizer mudará isso de que Deus julgará. E lá no íntimo, a sua alma, você sente isso. Lá no íntimo do seu ser, você sente que o caminho que está sendo trilhado por você talvez não seja um caminho melhor para se andar. Essa verdade é absoluta. Olhe para cá, existe o inferno e ele está reservado para os pecadores e para aqueles que desprezam Deus. Aí agora, você sabe do que deve ser salvo? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você quer ser salvo do inferno? Você quer ser livre desse tormento? Parece uma pergunta tola, mas infelizmente não é. Porque você entrou aqui nessa noite num risco eminente de perder a sua alma para o diabo. Eu contei uma história aqui na igreja uma vez, de uma das vezes que eu fui visitar minha família lá na minha terra, e o carro precisava ser alinhado, e eu fui alinhar o carro, e o sujeito lá, o mecânico, olhou o carro lá no elevador, ele tirou as pinças de freio do carro, fez lá um serviço, trocou as pastilhas de freio e tal. Aí eu me distraí, fui beber uma água, o carro baixou, ele disse: olha, o senhor vai testar o carro agora? A trepidação estava na roda dianteira, e eu tinha que atingir acima de 120 km para saber se o carro estava bem alinhado e balanceado. Amém? É assim. Se por acaso a trepidação está na roda traseira, é de 100 para baixo. Cadê Sandro para me ajudar nessas horas? Está lá fora, né? Se for acima de 120 e trepidar na frente, e trepidar é porque o problema é na frente. Então eu peguei o carro, talvez você não conheça, nós estamos gravando, alguém vai me ouvir. Eu peguei a BR que faz de Mossoró a Apodi. É uma reta, e eu peguei com gosto de gás. Eu digo: vou testar ele agora. E eu atingi 145 km por hora, numa reta muito abençoada, e quando foi para chegar numa curva, eu tirei o pé do acelerador e fui frear. Quando eu pisei no freio, o carro não agarrou como de costume, o carro deslizou. Aí o coração vai meio que assim para a boca, né? Porque alguma coisa estava errada, reduzi as marchas, diminuí, fiz a curva e disse: olha, o carro tá beleza, não está trepidando. Agora, eu fui frear, ele não freou, ele saiu. Aí o sujeito levantou o carro no elevador. Quando ele olhou para o elevador, ele olhou para baixo, ele botou as duas mãos na cabeça. Ele disse: meu Deus do céu, ele tinha esquecido de colocar duas pinças de freio do freio traseiro. As minhas pernas tremeram na hora. Eu procurei uma cadeira para sentar, porque mais um pouquinho e eu teria morrido. Essa sensação de pavor, de um risco iminente, é a sensação que você deve ter no coração se você entrou aqui, se não confessou Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Porque Tiago disse que a nossa vida é como um vapor que aparece e logo se dissipa.
Eu não estou querendo fazer medo a você. Eu não estou querendo dizer que você, como alguns pregadores dizem, que você vai sair daqui e um carro pode te atropelar, um cometa pode cair, você pode morrer. Eu não quero fazer medo a você, mas deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: nós não temos controle sobre as ações na nossa vida. E esse mesmo risco que eu senti quando quase morri é o mesmo risco que você está tendo se não entregou a vida a Cristo, se não tem o Senhor como seu Salvador, porque a Bíblia diz que o inferno é um lugar de tormento eterno, de agonia eterna. E se por um acaso hoje fosse o seu dia, e se por um acaso agora fosse sua hora, qual seria o seu destino? O destino de Lázaro ou o destino do rico? Aquele jovem tinha medo, aquele jovem tinha receio, e ele procurou Jesus porque ele sabia que Cristo era o Verbo de Deus. Havia algo diferente nele, ele poderia ajudar, então ele procura Jesus. Você me entende, irmão? Diga amém. O texto apresenta alguém vivendo esse conflito que às vezes tira o sono, esse conflito que às vezes causa anseio, causa problema, porque a nossa alma geme dentro de nós, procurando salvação. Abra sua Bíblia junto comigo em Romanos, capítulo de número 3, verso de número 23. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 23. Diz assim, irmão, capítulo 3, verso 23: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Sabe essa angústia que tem no coração? Aquele vazio que quando você amanhece o dia, você tem até um bom alimento, você tem uma família que lhe dá todas essas condições para viver, mas você sente um vazio dentro de você. Você sente um vazio que precisa ser preenchido por alguma coisa, que precisa ser preenchido de alguma forma. Esse vazio é a carência da alma de Deus. Quando o Senhor nos criou, Ele não nos criou para sermos autônomos, independentes. Ele nos criou para sermos carentes da sua glória. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos que Deus nos dirija, nós precisamos que Deus nos preencha, nós precisamos que Deus traga paz ao nosso coração. Só existe paz no coração daquele que tem Deus como seu Senhor, e o Espírito de Deus habita no coração. Por isso que algumas pessoas estão em busca de alguma coisa e não sabem do que é a carência de Deus. Paulo diz no capítulo 3, no verso 23, todos pecaram e destituídos, foram afastados, arrancados da presença de Deus. O vazio que o ser humano sente é a ausência de Deus. E se você olha para o texto, você vai perceber que esse jovem, ele não era uma pessoa ruim. Ele não era um ímpio que vivia em bordéis, bebendo, se prostituindo. Não, olhe para o texto. O Senhor Jesus diz: obedece os mandamentos. Ele diz: eu os obedeço desde a minha meninice. Ele era uma pessoa boa. Ele era uma pessoa religiosa, ele era uma pessoa comprometida. A última parte do verso dos mandamentos tem: honra teu pai e tua mãe. Ele disse: eu tenho obedecido isso, eu tenho feito isso, eu tenho vivido em paz com os meus irmãos. Mas havia algo que faltava no coração dele: ele era carente de Deus. Ele estava afastado de Deus, ele estava afastado da glória de Deus. E o pecado em nós nos afasta do Criador. O pecado que nós temos, você diz: mas pastor, eu sou uma pessoa boa,
Mas o pecado que nós temos, o pecado que nós herdamos, faz com que nós tenhamos essa doença interna, e ela só pode ser curada com uma ação interna. Olhe para cá, não sei se você está me entendendo, mas eu quero dizer a você: nada do que você fizer externamente vai te capacitar para estar na presença de Deus. O texto que nós lemos em Romanos 3:23 diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, Cristo nos faz justiça através do seu sangue e nos purifica para estar na presença do Pai, de dentro para fora, de dentro para fora. Se o Espírito do Senhor habitar no seu coração nesta noite, você vai sair desse lugar e sua vida nunca mais será a mesma. As angústias, os temores, as aflições da alma, elas só existem na ausência de Deus, porque trevas são ausências de luz. O remédio, esse mal que existe em nós, não pode ser resolvido de fora para dentro, repito, de dentro para fora. E o remédio desse mal é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. 1 João, abra sua Bíblia lá, capítulo de número 1, verso de número 7. Você está com sono? Diga amém. O povo está afiado, graças a Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Você que chegou aqui atribulado, afastado de Deus, apartado de Deus, o texto diz: se porém andarmos na luz, como na luz Ele está, e manteremos comunhão uns com os outros. Escute isso. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Antes de conhecer a Cristo, eu era religioso, eu era semelhante a esse jovem, e todas as vezes que eu sentia esse vazio na alma, e todas as vezes que meu coração ansiava por alguma coisa, eu não sabia o que era, e todas as vezes que eu ficava com medo do meu futuro, olhe para cá, eu pegava um Novo Testamentozinho azulzinho, corria lá para Romanos, lia Romanos capítulo 8, verso 1, e eu ficava repetindo Romanos 8:1, Romanos 8:1. Portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu lia, portanto nenhuma condenação há, e eu fazia desse verso um mantra. Eu lia 3, 4, 5 vezes, até que o meu coração começasse a ter um pouco de paz, e aí eu saía do quarto um pouco mais aliviado, até que eu voltava de novo, porque a angústia tomava o meu coração. Desde o dia que entreguei minha vida a Jesus, olhe para cá, não houve um dia que a paz do meu Deus não reinasse na minha vida, porque agora estamos ligados com Deus. Diga amém. Ligados com Ele. Todos os males da alma são resolvidos em Cristo. Todas as angústias da alma são resolvidas em Cristo. Pedro diz: lance sobre Ele as suas ansiedades, lance sobre Ele os seus cuidados, porque Ele tem cuidado de vós. Você está distante de Deus. Existe um abismo entre você e Deus chamado pecado. Existe um abismo entre você e o seu Criador, e você só terá paz se o Criador reinar em sua vida. Você só terá sossego na sua alma se o Criador tomar posse da sua existência. Era isso que aquele jovem precisava ouvir, era isso que aquele jovem precisava fazer. Quando você olha para o texto, irmãos, você vai ver que ele fazia inúmeras coisas. Jesus diz: te falta uma coisa, te falta somente uma coisa. Te falta Cristo reinando na sua vida. Diga amém, meu irmão. Não há nada novo aqui. O verso de número 19, Marcos capítulo 10, volta para o texto que nós lemos. No verso 19, Jesus dá uma série de mandamentos para ele. Sabes os mandamentos? Presta atenção no texto. Jesus não pergunta. Alguns irmãos, quando vão ler, dizem assim: sabes os mandamentos? Não, ele não está perguntando, ele está afirmando: sabes os mandamentos. Jesus sabia que ele obedecia os mandamentos. No verso 20 ele diz: mestre, tudo isso eu tenho obedecido
observado desde a minha juventude. A ideia da resposta dele dá a entender que ele esperava que faltasse outra coisa. Quando ele chama Jesus de Rabi, olhe para cá, Rabi, mestre, bom mestre. Porque os rabinos naquela época, os mestres naquela época, eles faziam interpretações da lei e eles davam ao povo o caminho que o povo deveria seguir. Olha, a lei diz isso, vai e faz assim, assim. Ele queria que Jesus desse um mandamento novo. Senhor, se o Senhor me der outra coisa para fazer, eu vou fazer. Ele esperava que Jesus trouxesse algo novo, um mover novo, alguma lei nova, algum mandamento novo. Não adianta você achar que vai fazer isso, que vai subir morro, que vai levar não sei para onde, que vai fazer não sei o que. Não adianta procurar outro caminho. O caminho é esse que eu estou dizendo a você. Jesus Cristo, Filho de Deus, quer te dar salvação hoje. Me diga uma coisa, Jesus, que eu faço. Me diga uma lei nova, porque tudo isso eu tenho obedecido, mas o vazio não sai. Tudo isso eu tenho feito, mas essa angústia no meu coração não vai embora. Ah, pastor, eu vou para a igreja no domingo. Eu frequento os cultos da sua igreja nas quartas, nos domingos. Eu acho bom, eu gosto dos louvores. Traz uma paz tão grande para o meu coração. Pastor, me diga outra coisa que eu devo fazer. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho para ir. Não existe outra igreja para visitar. O único caminho é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Se confessares, como já foi lido aqui, se creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Então, se tua alma chegou angustiada nessa noite, nesse lugar, o Senhor te mostra o caminho agora. É Cristo Jesus, o Filho de Deus. Jesus é a solução final de Deus. Não espere outra coisa. Não espere outro caminho. Não espere outra forma. O brasileiro, olha para cá, irmão, é perito no terceiro caminho, não é? Assisti um filme uma vez que o sujeito dizia assim: se você não gosta como as cartas estão espalhadas sobre a mesa, vire a mesa. O brasileiro é mais ou menos assim. Ele procura uma terceira via, ele procura um caminho, ele procura um jeitinho. Então nós inventamos o terceiro caminho. A Bíblia diz que são dois caminhos, nós inventamos o terceiro. Eu não vou dizer que foi o brasileiro, porque você já vem de longe, mas nós inventamos. Olha, se você for bonzinho, você é um bom pai, você não bebe, você é uma pessoa boa, você não torce por esses times ruins que tem por aí, você é uma pessoa íntegra, reta, você não vai para o inferno. Você vai para um lugar, e lá naquele lugar você vai queimar um pouquinho. Olha, é só um pouquinho. Depois que você queimar todos os seus pecados, eu era menino, quando os meus colegas olhavam para mim, só tu és tão ruim, tu vai passar uns 1000 anos no purgatório. Porque tem que queimar todos os pecados, para quando queimar todos os pecados, aí São Pedro vai bater na porta. Fulano, sobe. Aí você sobe todo serelepe, alegre, porque você encontrou um jeito de ir. Se você não deixar o seu pecado, tem uma notícia ruim para você hoje: Deus julgará você pelas suas ações. Só existe uma forma de você fugir da ira de Deus. Só existe um caminho para você sair e ser aplacada a ira de Deus sobre sua vida. Olhe para cá. É esconder-se debaixo da justiça do nosso Jesus. É recebê-lo como seu Senhor. É recebê-lo como seu Salvador. É se moldar aos seus estatutos e ensinos. É mudar o seu caminho. Atos capítulo 4 diz que nenhum outro nome há salvação debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Só Jesus salva o pecador. Não tem outro caminho. Não tem outra religião. Não tem outra forma. Você pode ir para onde você quiser ir, vão te mentir, vão te inventar histórias, vão te enrolar, mas no final, só Jesus poderá salvar a sua alma. Aceitar Jesus é abrigar-se na sua sombra. Algumas pessoas acham que aceitar Jesus é simplesmente botar uma Bíblia debaixo do braço, começar a vestir calça social e começar a falar o crentez. Ei, benção. Não é. Aceitar Jesus vai muito além.
Tiago, escrevendo a sua carta, no capítulo 4, ele diz que a fé sem as obras, a fé sem mudança, a fé sem transformação, ela é morta. Mas se você nessa noite entregar o seu coração na mão daquele que pode mudar a história da sua vida, se você se moldar aos seus ensinos e estatutos, se você mudar por amor a Ele, Ele te livrará da condenação eterna. Bom, mestre, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Se ele estivesse aqui, você perguntaria isso a ele? Bom, mestre, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Somente Jesus pode salvar da condenação. Tiago 4,8, olhe para cá. Ele diz: sujeitai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Lembra que eu falei no começo? Essa angústia que está no seu coração é a ausência de Deus. Se você se chegar a Deus hoje, abandonar os seus conceitos, abandonar os seus pecados, entrar pela porta da salvação, o Senhor se chegará a você. Verso 21, ele diz: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Isso aqui não é o ponto ele vai dizer agora: vem e segue-me. Jesus não está querendo, poderia-se até achar que essas igrejas neopentecostais começaram aqui, né? Venda tudo que tem. Não é assim que algumas igrejas dizem? Venda tudo que tem, dê de oferta. Não, ele não está falando a questão do dinheiro. Ele está falando aqui do empecilho que havia no coração daquele jovem. Ele era obediente, diga amém. Ele era bonzinho, diga amém. Mas tinha uma pedra no coração. O texto mostra que ele era avarento. Ele confiava mais no dinheiro do que em qualquer coisa. Quando Jesus diz, uma coisa te falta, ele precisava tirar o dinheiro como razão principal da sua vida e colocar Cristo como o centro da sua existência. Desse homem era o dinheiro, do seu pode ser as festas. Desse homem é o dinheiro, do seu pode ser o seu temperamento. Deixe tudo aí, venha e siga-me. Era isso que faltava na vida daquele homem. Olhe para cá, é isso que falta para você que entrou aqui nessa noite e ainda não tem paz. Destrone o que é razão principal na sua vida e coloque Cristo no trono do seu coração. Ele quer reinar na sua vida. Diga amém. O amor ao dinheiro era empecilho. Você tem que se entregar a Ele. Você tem que dobrar o seu coração. Você tem que reconhecer sua necessidade de Deus. Meu amigo, minha amiga, o Senhor me levantou nessa noite para falar com você que tem pedido a Deus que fale com você. O Senhor me levantou aqui para falar com você que durante algumas noites não tem conseguido dormir, que está angustiado, está aflito, está desesperado. O Senhor me trouxe aqui, te trouxe também para dizer uma coisa a você: uma coisa te falta. Falta Jesus Cristo em sua vida, para ser o elo de ligação entre você e Deus. Deus quer mudar o sentido da sua vida. Só Ele poderá fazer isso. E se nessa noite você fizer diferente daquele jovem, que a Bíblia diz que quando Jesus diz, venda tudo que tem, siga-me, a Bíblia diz que ele deu as costas a Cristo, saiu daquele lugar triste, porque não queria abandonar aquilo que lhe trazia felicidade. Hoje nós vamos fazer um convite para você. E como eu falei, te falta uma coisa, e nesta noite o Senhor quer te entregar o que falta na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Cabe a você aceitá-lo como seu Senhor, ou recusar-lhe
virar suas costas e ir embora. Existe uma história, Felipe me ajuda aqui. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho minha esperança. Tem uma história, irmãos, de um menino de rua que ele estava numa cidade, aquela noite era inverno, era muito frio. E um guarda se aproximou dele, um policial se aproximou dele, e ele estava com frio, estava com fome, estava sujo. E ele chegou para o guarda e pediu uma ajuda. O guarda sorriu e disse: vá até o final daquela rua. A última casa daquela rua, você vai bater na porta. Você não vai dizer nada, você só vai, quando a mulher abrir a porta, você vai dizer João 3,16. E aí aquele menino foi, bateu na porta, e aí a mulher abriu assustada. Ele olhou para a senhora e disse João 3,16. A mulher sorriu, abriu a porta, e aquele menino pensou: eu não sei o que é João 3,16, mas só sei que ele abriu uma porta para mim. E aquela mulher lhe deu roupas novas, ele tomou banho, vestiu uma roupa nova, e ele se dirigiu para a mesa, se alimentou. E quando foi para se alimentar, ele disse à mulher: João 3,16, funcionou, vai funcionar de novo. João 3,16. A mulher puxou a cadeira, ele sentou na mesa, começou a comer, e ele pensou: eu não sei o que é João 3,16, mas me deu vestes novas, me deu uma comida quente que há muito tempo eu não comia. Chegou a hora de dormir, ele sorriu para a mulher e disse João 3,16. Ela levou ele para um quarto, lhe deu lençóis limpos, uma cama quente. Ele dormiu a noite inteira e ele pensou: eu não sei o que é João 3,16, mas me deu lençóis novos e uma cama quente para que eu pudesse dormir. E no outro dia pela manhã ele olhou para aquela mulher e disse: senhora, o que significa João 3,16? Ela disse a ele: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê nunca morra, mas tenha a vida eterna. Ele começou a chorar, ele começou a se emocionar e disse: senhora, eu não sabia o que era João 3,16, mas agora que eu sei de uma coisa: existe alguém neste mundo que ainda me ama. Aleluia. O Senhor te ama nessa noite. Ele te trouxe aqui porque te ama. Ele te trouxe aqui porque tem zelo pela sua vida. Ele te trouxe aqui porque Ele quer mudar a sua vida. E você terá vestes novas, como a palavra do Senhor. Não vestes, roupas novas, mas vestes limpas diante de Deus. O Senhor te colocará um anel, o Senhor te colocará sandálias novas, e você assentará à mesa como filho. Como filho. E ao invés de ser julgado e condenado, você será chamado filho de Deus. Se você está aqui nesta noite e deseja entregar-se a Ele, você não precisa vir até aqui. Aí onde você está, você vai ficar de pé e vai recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Se tem alguém hoje que deseja se entregar a Jesus, aí onde você está, fique de pé e receba Jesus como seu Senhor e como seu Salvador.